Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à terceira aula síncrona da disciplina Fundamentos de Administração do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Marcos Fagundes e irei acompanhá-los aí nesse nosso terceiro encontro síncrono, resgatando na aula de hoje o que nós trabalhamos até então no nosso componente curricular e dando prosseguimento com novos conteúdos e novas atividades de aprendizagem, tá? Bem, inicialmente eu gostaria de começar aqui com alguns informes. O primeiro informe é referente à atividade de aprendizagem número 2, que são as questões avaliativas individuais que vocês estão realizando a partir do link que foi disponibilizado no Moodle. Então, gostaria de lembrar, quem ainda não fez a sua avaliação, quem ainda não respondeu aí a sua prova, a sua atividade avaliativa, que realize essa atividade até hoje às 23 horas e 59 minutos. Então, logo mais, o link será interrompido, será terminado, e aí vocês não mais, para aqueles que ainda não fizeram, não mais poderão acessar a esta atividade de aprendizagem número 2. Lembrando que nós teremos uma atividade semelhante também nesta unidade 2, que estamos começando hoje. E mais adiante, nós também trataremos desta atividade de aprendizagem relativa aos conteúdos da unidade 2. Então, ratificando mais uma vez, lembre-se que o prazo para a atividade de aprendizagem número 2 da unidade 1 são as questões avaliativas que estão sendo respondidas através do Google Formulários, mediante o link disponibilizado na plataforma Moodle. Essa atividade expira hoje, tá certo? Temos já um quantitativo muito bom de respostas, mas eu acredito que ainda existem alguns alunos que ainda devam encaminhar as suas respostas, devam resolver a atividade avaliativa nessas últimas horas dessa segunda-feira, dia 9 de junho. Então, não deixem para a última hora, tá? Para garantir aí o envio da sua resposta e, consequentemente, esta nota tão importante para compor a avaliação da nossa disciplina Fundamentos de Administração. Pois bem, inicialmente eu irei começar aqui com a nossa aula dispositiva, dialogada, tá? Nós daremos continuidade aos conteúdos da nossa disciplina. Hoje nós abordaremos tópicos novos no nosso conteúdo programático. E aí, ao final da aula de hoje, né, após aí o espaço para dúvidas, para esclarecimentos por parte da turma, eu irei apresentar mais duas atividades de aprendizagem, que são o fórum número 2, que trata do tema cultura organizacional. Esse fórum já está aberto. Logo mais, aí os tutores vão disponibilizar os links específicos em cada polo, para que vocês possam interagir nesse fórum de participação. E tem também uma atividade de aprendizagem número 3A, que é a sala de aula invertida. Eu vou falar sobre essa atividade que está sendo proposta para a próxima semana. Então, essa é uma atividade também muito importante, que tem uma pontuação significativa, e que vocês, como já sabem, que estão acompanhando o nosso cronograma de atividades, eu comentei em aulas anteriores, vocês já sabem que esse trabalho vocês poderão desenvolver em equipes de até 10 componentes, equipes de até 10 membros. Essas equipes podem ser formadas por estudantes do próprio polo ou de estudantes de polos distintos diferentes. Então, vocês têm autonomia plena para montarem essas 10 equipes, ou melhor, para formarem essas equipes que poderão ter até 10 membros ou 10 componentes. Poderão ser equipes com mais? Não. Máximo de 10 componentes. Mas poderão, professor, ser equipes de menos componentes? Sim, podem ser equipes de menos componentes, tá? Fica a critério de cada estudante nesse sentido. Mas aí, ao final da aula de hoje, eu vou recapitular o roteiro dessa atividade avaliativa, a gente vai falar um pouco sobre o fórum de discussão, eu também vou recapitular o roteiro dessa atividade avaliativa, e aí a gente dedica esse espaço, né, esse momento da nossa aula de hoje, para sanarmos aí as eventuais dúvidas em relação a essa avaliação, tá certo? Lembrando que hoje, portanto, dia 9 de junho, começamos oficialmente a unidade 2 do nosso curso, Fundamentos de Administração. Então, teremos duas aulas síncronas nessa unidade, a aula de hoje, dia 9 de junho, e a aula da próxima semana, dia 16 de junho. E é na aula da próxima semana em que faremos essa dinâmica com a sala de aula invertida. Tá? Então, vocês vão preparar uma apresentação prévia com base no conteúdo que eu disponibilizei, e aí a gente vai fazer uma interação. Ok? Na semana subsequente à semana do dia
16 de junho, ou seja, na segunda-feira subsequente à segunda-feira, 16 de junho, nós teremos aí o dia 23 de junho, onde nós não teremos aula síncrona e nem aula assíncrona, nós não teremos atividade nesta semana, exceto as leituras e as informações que eu vou disponibilizar também para os estudos da unidade 3. Então, nós teremos no dia 30 de junho a atividade de aprendizagem número 2, que será a avaliação individual da unidade 2. Mas mais adiante eu vou recapitular esse planejamento com vocês e nós iremos alinhar detalhadamente a avaliação final da unidade 2, que ocorrerá no dia 30 de junho. Então, vocês terão também uma semana para desenvolverem as atividades avaliativas relativas aí à unidade 2 do nosso curso. Bom, não, Felipe está perguntando, professor, semana que vem não seria o feriado de São João? Não, Felipe, ainda não. O feriado de São João será na semana do dia 23, tá? Então, semana que vem temos aula normalmente no dia 16, temos estudos na semana decorrente do dia 16, e aí a semana dos festejos juninos será a semana do dia 23, correto? Entre o dia 23 de junho até o dia 27. Então, nós não teremos atividades avaliativas programadas para este período. Naturalmente, em razão do recesso junino, que é tão importante aqui na nossa região. Nós voltaremos no dia 30 de junho com a avaliação, que ficará em aberto por mais uma semana. Ou seja, do dia 30 de junho até o dia 7 de julho, tá? Será o prazo para a realização dessa avaliação, ok? Bom, então vamos lá. Vou aqui nesse momento compartilhar a minha tela. E aí começaremos aqui com a explanação, com a nossa aula dialogada de hoje, tá? Então, nesse momento, eu vou fechar aqui a minha câmera para que a gente tenha maior fluidez na apresentação. Acredito que todos veem e me escutam bem, correto? Podemos prosseguir, certo? Ótimo, Márcio. Pois bem, nós começaremos, portanto, na aula de hoje, a nossa unidade 2, que tratará especificamente sobre o comportamento humano e modelos organizacionais, especificamente sobre o comportamento humano nas organizações e os modelos organizacionais decorrentes dos estudos advindos da área comportamental da administração. Então, ainda nós falaremos de algumas teorias administrativas ou teorias organizacionais, especificamente as teorias da chamada era industrial neoclássica, tal como nós já vimos em aulas anteriores, e as teorias que nós trataremos na aula de hoje são chamadas de teorias ou modelos organizacionais intermediários, tendo em vista que eles deram espaço ou abertura para o desenvolvimento de teorias mais modernas, teorias mais atuais, que, de certa maneira, circundam pilares importantes da administração moderna. Então, falaremos a respeito da teoria das relações humanas, especificamente falaremos sobre motivação, liderança e dinâmica de grupo, ou comportamento grupal. Falaremos também sobre o modelo burocrático e os seus impactos nas estruturas organizacionais, como entender a teoria da burocracia na perspectiva da administração, e especialmente entender as suas características e como também esses modelos teóricos foram importantes para o alicerce dos fundamentos da administração moderna. Falaremos também sobre o modelo da teoria comportamental, e dentro dessa perspectiva da teoria comportamental, nós também trataremos das contribuições desse modelo de gestão para a chamada administração moderna, e aí destacaremos dois aspectos importantes dentro dessa perspectiva da teoria comportamental. Nós falaremos um pouco sobre o conceito, as críticas, as perspectivas que giram em torno da denominação da cultura organizacional. Vamos falar sobre o papel da cultura organizacional no desempenho organizacional ou empresarial. E falaremos um pouco sobre algumas características da moderna gestão de pessoas
em ambientes de tecnologia e inovação, que é um ambiente que muitos de vocês irão atuar enquanto analistas e desenvolvedores de sistemas, de softwares. Então, observe que nós falaremos, em suma, sobre a teoria das relações humanas, sobre a teoria da burocracia e também sobre a teoria comportamental. E, neste contexto, destacaremos alguns pontos importantes da gestão de pessoas, especificamente relacionado ao conceito de cultura organizacional, gestão por competências e também clima organizacional. Lembrando que esse tema, todos esses assuntos, eles estão aí disponibilizados nos livros, tanto da bibliografia básica quanto da bibliografia complementar. E, mais uma vez, recapitulando, que nós temos aí 2 e-books, 2 livros importantes que foram disponibilizados no ambiente Moodle, que são os livros Introdução à Teoria Geral da Administração, de Dalberto Chiavenato, e também o livro de Antônio César Amaru Maximiano, que se chama Teoria Geral da Administração, da Revolução Urbana à Revolução Digital. Além das bibliografias, nós temos aí diversos vídeos que foram disponibilizados, os slides da aula de hoje também serão disponibilizados e postados no Moodle, bem como outros materiais complementares que eu já indiquei em aulas anteriores. Bem, então, recapitulando um pouco do que nós estudamos em aulas passadas, vocês devem se recordar, inclusive revisitando os nossos slides, revisitando o nosso material didático, vocês observaram que nós tratamos o conhecimento administrativo durante o século XXI através das chamadas eras da administração. Então, aí, digamos, nós fatiamos, né, ou dividimos o século XXI, que perpassa de 1900 até os anos 2000, nós dividimos esse século XXI em 3 partes. E cada uma dessas partes nós denominamos uma nomenclatura que a representasse bem e, consequentemente, destacamos algumas características dessas eras administrativas e, consequentemente, as teorias ou modelos organizacionais que compunham cada uma dessas eras. Então, nós vimos que a administração, enquanto área de conhecimento, surge a partir dos anos de 1900, justamente no período de um início de industrialização global, uma estabilidade dos mercados, alta previsibilidade e alta estabilidade gerencial. E aí nós vimos que as teorias ou modelos organizacionais que compunham essa era eram a administração científica, de Taylor, a teoria clássica de Fayol, a teoria das relações humanas, que nós vamos destacar na aula de hoje, bem como a teoria da burocracia. Essas 2 últimas teorias fecham esse ciclo, contextualizam muito bem essa era de início do século XX e nos ajudam a compreender novas variáveis que vão ser incorporadas ao processo de administração organizacional. Peço desculpas aí para vocês. Bom, nós temos um período subsequente, que é o período que perpassa aí dos anos 1950 até 1940 e 90, que seria um período marcado por um alto desenvolvimento industrial, aumento das mudanças e das complexidades dos mercados, aumento da imprevisibilidade do processo de gestão e a inovação surgindo como uma marca importante desses novos tempos. Inovação de produtos, processos, inovações tecnológicas, inovações organizacionais, que vão caracterizar muito bem esse período das empresas modernas e organizações públicas também. Então, aí, nós temos novos modelos de gestão que vão, em grande parte, criticar esses modelos anteriores, tá? E que vão trazer novas variáveis que vão ser consideradas pelo processo de administração. Então, nós temos aí como destaque a teoria neoclássica e a teoria estruturalista, que discutimos em aulas anteriores. Temos a teoria comportamental, que vamos falar na aula de hoje, e temos 2 novos modelos de teorias organizacionais que nós vamos tratar a partir das próximas aulas, sendo elas a teoria de sistemas e a teoria da contingência. E nós sabemos que nos dias atuais, que justamente é chamado, né, essa nova era que vem a ser chamada de era da informação, ela se inicia aí a partir de 1990 e vai ser fortemente marcada por algumas variáveis que vão circundar o ambiente das organizações, entre elas a própria tecnologia de informação, ou seja, a área de vocês vai ganhar muita força nas empresas modernas, a partir dos anos 90, com o advento da internet, das redes de telecomunicação,
do avanço em hardware, em software, em bancos de dados, tudo isso vai tornar a tecnologia de informação e comunicação uma variável importante dentro das empresas, de suma importância para a competitividade, para a performance organizacional. E nós temos também outros elementos, como os serviços que vão se tornar mais complexos e que vão assumir um papel mais importante na economia moderna, além da aceleração da mudança, um alto nível de imprevisibilidade e uma instabilidade e incerteza muito forte dentro do processo organizacional e do próprio processo de gestão. E aí hoje as organizações privilegiam a produtividade, a qualidade, a competitividade, o cliente acima de tudo e também relações negociais em um novo mundo, que é esse mundo global, né? Onde os fornecedores das empresas e os próprios clientes podem estar localizados em qualquer parte do mundo, como a gente vai ver com mais precisão em aulas futuras. Pois bem, na aula de hoje, portanto, nós nos ateremos a essas 3 teorias elementares: teoria das relações humanas, teoria da burocracia e teoria comportamental. Então, inicialmente, né, falando especialmente sobre a teoria das relações humanas e a organização burocrática, nós podemos destacar que, no caso da teoria das relações humanas, a ênfase que esse modelo de gestão vai dar é uma ênfase relacionada às pessoas. Então, busca-se entender como as relações sociais entre as pessoas, como o ambiente grupal dentro das empresas, interferem na produtividade das organizações. E aí nós vamos ver os primeiros estudiosos da teoria das relações humanas, entre eles o Elton Mayo e o Kurt Leary, como estudiosos que vão ver da sociologia, da psicologia, da antropologia, e esses indivíduos vão perceber que as pessoas são muito importantes dentro do processo de gestão e que, consequentemente, os resultados organizacionais serão derivados, em grande parte, pela forma como essas pessoas são tratadas nas organizações, como elas são geridas, como elas são desenvolvidas. Em paralelo à teoria das relações humanas, nós temos a chamada organização burocrática. E esse termo burocracia vocês já conhecem bem, né? Como cidadãos, como usuários de serviços públicos, como usuários de serviços privados. E esse termo burocracia acabou se tornando uma palavrinha bastante pejorativa, né, na sociedade moderna. E aí a gente vai ver um pouco da origem da burocracia, que está muito, em grande parte, associada ao apego às normas, às regras, justamente porque ela foi, o modelo da organização burocrática, a teoria da burocracia, ela foi, teve como grande mentor o sociólogo alemão Max Weber, que estabeleceu aí como as organizações racionais burocráticas deveriam ser gerenciadas e como elas deveriam ser idealizadas na organização produtiva moderna. Então, falaremos, portanto, desses 2 conceitos de teoria, sendo que a organização burocrática possui uma ênfase na estrutura da organização, da empresa, da instituição pública, e a teoria das relações humanas tem como ênfase as pessoas, ou o fator humano, social e psicológico dentro das organizações. E no caso da teoria comportamental, a gente vai perceber que ela seria uma nova abordagem da administração, justamente porque ela já faz parte daquele conjunto de teorias da chamada era industrial neoclássica. Ou seja, os autores neoclássicos que deram uma nova roupagem para teorias clássicas, eles vão agregar uma nova ênfase nas pessoas, partindo-se aí da teoria das relações humanas, e vão trazer outros desdobramentos muito interessantes que vão compor aí os novos modelos de gestão que vão surgir a partir da década de 50 e que vão perdurar com muita ênfase aí em termos de projeção e de viabilidade de aplicação organizacional até meados da década de 1990. E aí nós vamos ver 2 precursores, dentre outros, né, da teoria comportamental, entre eles o Herbert Simon, inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia com a sua teoria da racionalidade limitada, e também o Douglas MacGregor, que também traz contribuições para se entender o comportamento humano e a relação do comportamento humano com o desempenho organizacional. E aí ficarão para próximas aulas, né, essas 2 últimas teorias que vão enfatizar o ambiente e a tecnologia como variáveis mais importantes do processo de administração, que são a teoria de sistemas e a teoria da contingência, que nós trataremos lá a partir da aula do dia 16, ou seja, a partir da próxima semana. Bom, então vamos começar aqui com as principais características dessa teoria que é tão importante para a compreensão dos fundamentos da administração, que é a teoria das relações humanas. Como nós já observamos, essa teoria ela possui uma ênfase muito forte nas pessoas.
Ou seja, há uma preocupação com o indivíduo dentro da organização. E essa teoria das relações humanas, que foi concebida aí nesse período entre 1910 até 1930, 1940, essa teoria ela tem um marco experimental que foi justamente a partir da chamada experiência de Hall Thorne, como a gente vai ver. Então, foi um experimento que foi realizado dentro de uma fábrica, que a partir de alguns resultados que foram avaliados pelos seus idealizadores, esse experimento fundou, digamos assim, os princípios básicos da teoria das relações humanas, como a gente vai observar. Então, primeiro ponto, como o próprio nome já supõe, a teoria das relações humanas, que vai fazer parte ainda das primeiras teorias da administração, que vão surgir entre 1900 e 1950, que é a chamada Era Industrial Clássica. Essa teoria vai enfatizar as pessoas, ou seja, vai se preocupar com o indivíduo dentro da empresa, dentro da fábrica, dentro da organização pública, e como esse indivíduo deve ser gerenciado com vistas à melhoria do resultado organizacional. Então, fazendo aqui um comparativo, antes de entrarmos aí especialmente nos conceitos da teoria das relações humanas, vamos tentar situá-la aí, comparando-a com a teoria clássica. Então, vocês devem se recordar, porque fizeram uma avaliação recente, né, e nós trabalhamos isso em aulas anteriores, e aí nós vimos que os chamados pais da administração moderna são o Frederick Taylor, que foi o grande idealizador da chamada teoria da administração científica, que era engenheiro, e o Henri Fayol, que foi o precursor da teoria clássica da administração, que também era engenheiro. E aí nós percebemos que a teoria clássica da administração é aquela que, juntamente com a administração científica, vai trazer os princípios básicos da gestão que são utilizados até os dias atuais. Lembram que nós discutimos isso no nosso primeiro fórum também? Nós observamos que os princípios de racionalidade, os princípios de estrutura organizacional, os princípios básicos que formatam ou formulam um pensamento administrativo, como o planejamento, a coordenação, o comando, o controle, tudo isso surge com os primórdios da administração. E isso, de uma certa forma, vai ser categorizado como teoria clássica da gestão. Então, vamos comparar, portanto, a teoria das relações humanas com a teoria clássica, justamente porque a teoria das relações humanas surge como forma de se contrapor aos princípios da teoria clássica. Então, vocês se recordam que eu falei em aulas anteriores que o pensamento administrativo ele era cumulativo, ou seja, à medida que os novos modelos de gestão vão surgindo ao longo dos anos, as novas teorias administrativas vão surgindo, essas teorias vão criticando as teorias anteriores, mas vão captando aquilo que tem de bom naquelas teorias precursoras, né, naquelas teorias prévias, e vão adaptando essas teorias para conceitos mais modernos, mais adequados às demandas ambientais das empresas naquele determinado momento. Então, enquanto a teoria clássica tratava a organização como uma máquina, lembra do filme do Charlie Chaplin que eu citei, Tempos Modernos? Então, enquanto aquela teoria clássica entendia que o ser humano era apenas uma engrenagem, né, de uma grande máquina que era a indústria, a teoria das relações humanas propõe compreender a organização não como uma máquina, mas como um grupo de pessoas que se associam em busca de objetivos comuns. Enquanto a teoria clássica vai se focar na questão das tarefas e da tecnologia, das máquinas e equipamentos, a teoria das relações humanas vai focar ou vai enfatizar as pessoas e os grupos sociais que são formados por essas pessoas. Enquanto a teoria clássica adota sistemas de engenharia para se administrar, a teoria das relações humanas vai se apegar aos sistemas de psicologia e de sociologia. A teoria clássica propõe uma autoridade centralizada e rígida, dura. Lembram lá da chamada unidade de comando do Henri Fayol, do francês, que estabeleceu os princípios universais da administração? Então, a chamada unidade de comando que o Henri Fayol indicava, ele dizia o seguinte, que cada subordinado ou cada liderado deveria se reportar a uma unidade de comando, a um único chefe, a um único líder. No entanto, a teoria das relações humanas vai dizer ao contrário, vai dizer não, a autoridade ela pode ser descentralizada, pode ser uma autoridade não rígida, mas uma autoridade amigável, que valorize as relações humanas, as questões interpessoais, porque de tudo isso surgem bons resultados produtivos, bons resultados organizacionais. Então, a teoria clássica possui uma hierarquia rígida de autoridade,
Já a teoria das relações humanas busca uma equalização do poder, uma melhor distribuição do poder entre as pessoas e seus grupos sociais. A teoria clássica enfatiza as regras e os regulamentos, enquanto a teoria das relações humanas enfatiza a liberdade e a autonomia do empregado. E aí observe que essa teoria das relações humanas, muito embora ela tenha surgido no início do século XX, muitos desses princípios de autonomia, de empoderamento das pessoas, são, hoje em dia, muito promovidos pelas organizações em razão dos seus benefícios para a performance organizacional. Outra informação, a teoria clássica estabelece que há uma divisão acentuada do trabalho dentro da empresa. Já a teoria das relações humanas diz que deve haver uma boa coesão e coerência entre as atividades humanas e os relacionamentos entre as pessoas. E aí, como nós observamos que a ênfase da teoria clássica estava nas regras e nos regulamentos, a teoria das relações humanas vai buscar promover a confiança nas pessoas e nos seus talentos humanos, digamos assim. Então, um pouco do contexto histórico de como surgiu a teoria das relações humanas. Eu já falei para vocês que ela surge eminentemente a partir da famosa experiência de Hawthorne. E Hawthorne, na verdade, era uma cidade dos Estados Unidos, na qual, no início da década de 1930, ocorreu essa experiência, como a gente vai observar logo mais. Então, o contexto histórico das relações humanas é que essa teoria surgiu, como eu já disse, para se contrapor à teoria clássica, que é aquela mais mecanicista, formulada por engenheiros. Então, a teoria das relações humanas ela passa a ser formulada por sociólogos, psicólogos, antropólogos mais humanistas e que vão valorizar mais os aspectos sociais e humanos dentro da organização. Então, como nós já sabemos, já repeti várias vezes na aula de hoje, a teoria das relações humanas enfatiza as pessoas nas organizações, não apenas as tarefas e a estrutura da empresa em si. Ela foi, em grande parte, influenciada pela psicologia, especialmente pelo ramo da psicologia do behaviorismo e também da chamada psicologia social. Então, para quem gosta um pouquinho do assunto, e o profissional de computação precisa também entender um pouco de psicologia, de comportamento humano, por N fatores, Desde da compreensão desses elementos na perspectiva de melhor se desenvolver os sistemas e os produtos, os softwares, os produtos tecnológicos, mas também porque o profissional de desenvolvimento de sistemas vai lidar com outras pessoas, vai gerenciar equipes, vai ser liderado ou vai lidar com clientes e precisa entender um pouco da psicologia humana na perspectiva de melhorar a sua performance profissional. Então, no caso da teoria das relações humanas, a ênfase da psicologia foi muito dada ao behaviorismo. E o behaviorismo é uma escola psicológica que traz uma abordagem sistemática para se explicar o comportamento humano de seres e animais, para se explicar o comportamento de seres humanos e de animais. E a teoria behaviorista, que é uma teoria que baseia-se muito no estímulo-resposta, existe toda uma concepção histórica dessa teoria, que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Pavlov, na qual ele fazia experimentos com animais e ele estimulava esses animais e observava as reações. Então, claro que eu não sou especialista na psicologia, mas eu sei que nesse contexto da gestão, a teoria do behaviorismo foi fundamental na perspectiva de que a empresa começou a conceber o seu funcionário também através de um mecanismo de estímulo-resposta. Então, se eu recompenso um trabalhador dentro da empresa, ele vai produzir mais. Se eu estabeleço metas e gratificações, ou se eu crio um plano de cargos e salários, esses colaboradores vão ser incentivados a produzir mais. Ou seja, dentro da perspectiva behaviorista, tudo aquilo que um organismo faz ou produz, seja ele um ser humano ou um animal, incluindo ações privativas, como sentir ou pensar, tudo aquilo que o organismo produz, ele pode ser condicionado, ele pode ser estimulado. Então, dentro dessa ideia, as empresas começaram a perceber que se os seus colaboradores, funcionários ou trabalhadores, fossem estimulados em prol de algum objetivo, como dar melhores resultados, produzir mais, com mais qualidade, em menor tempo, se eles fossem estimulados dentro de um ambiente propício, todos ganhariam. As pessoas teriam uma performance melhor e, consequentemente, a organização teria um resultado maior. Então, como eu já disse para vocês, o principal marco dessa teoria é essa experiência de Hawthorne, que foi produzida aí pelo pesquisador Elton Mayo e os seus diversos colaboradores.
Aí vamos entender um pouquinho o que foi essa experiência de Hawthorne. Eu já falei para vocês que Hawthorne era uma cidade dos Estados Unidos, tá? Que sediava uma fábrica de lâmpadas chamada Western Electric Company. Essa fábrica, né, localizada aí no estado de Chicago, na cidade de Hawthorne, produziu aí lâmpadas para o mercado local e norte-americano entre os anos de 1927 até 1932, que foi o período, inclusive, que ocorreu essa experimentação, essa experiência de Hawthorne. Então, os objetivos iniciais desse estudo, que foram realizados lá nessa fábrica, né, nesse período, foi justamente estudar o impacto da iluminação na produtividade. Então, observe, era uma fábrica de lâmpadas, né, de luzes, e essa fábrica queria, além de entender como a própria iluminação da sua linha de trabalho poderia melhorar a produtividade das pessoas, ao ponto de melhorar a sua performance, mas também replicar essa ideia para outras empresas, fazendo com que outras empresas comprassem, né, lâmpadas adequadamente para iluminarem as suas linhas de trabalho, as suas linhas de produção e, consequentemente, adquirissem melhores resultados, uma melhor performance. E aí, quais foram as principais descobertas desse experimento que foi conduzido por esse estudioso chamado Elton Meyer? Os principais achados foram a ideia de que a atenção recebida pelos trabalhadores influenciava mais que fatores físicos. Observe, quando os trabalhadores tinham uma atenção, quando eles eram ouvidos pelos seus chefes ou líderes, quando eles tinham uma boa refeição, quando eles tinham um ambiente bem iluminado, esses aspectos de conforto, esses aspectos de atenção, eles tinham melhores resultados do que simplesmente aspectos físicos, como um bom refeitório, uma boa linha de produção, uma boa cadeira para se sentar. Então, aspectos emocionais e psicológicos se sobressaíram em comparação a aspectos físicos ou materiais. Um outro achado dessa experiência, desse experimento com pessoas dentro de uma fábrica, foi a ideia de que a produtividade aumentava por fatores psicológicos e sociais, como o sentimento de pertencimento. E isso é tão verdade que, até nos dias atuais, essa ideia também pode ser replicada em organizações modernas. Não só empresas, mas numa escola, numa faculdade, num hospital, numa clínica, num clube esportivo, né? E, consequentemente, também numa fábrica, numa empresa de serviços, em qualquer tipo de organização. Então, observe, as pessoas, quando elas se sentiam pertencentes a um grupo social, né, elas se sentiam mais bem acolhidas e, consequentemente, mais à vontade para serem produtivas. Isso não acontece em outros ambientes, como eu estou citando também, quando na faculdade você tem o seu grupo de estudos, você é bem acolhido, se sente pertencente a uma equipe, né? Se sente bem atendido por um docente, então esse sentimento também aumenta a sua performance, te torna mais motivado em prol dos estudos, né? Te torna mais aplicado e assim, consequentemente. Bom, e por fim, uma outra principal descoberta dessa experiência foi a ideia de que existe uma organização informal. O que seria essa organização informal? Regras, valores e relacionamentos que não estão previstos formalmente no estatuto da empresa, no seu regimento, no seu organograma, nas suas normas e regras, mas que existem. Vou citar um exemplo bem simplório. Em toda e qualquer empresa ou organização, vamos dizer assim, existem os chamados grupos de afinidades, não existe? Então, por exemplo, dentro de uma empresa eu posso ter um grupo de funcionários que comungam uma mesma religião, né? Que declaram, confessam, na verdade, uma mesma religião. Então, eu tenho lá o grupo dos evangélicos, que podem se encontrar, por exemplo, no dia a dia da própria empresa, para fazer um culto, um louvor, né? Uma leitura. Eu tenho, por exemplo, o grupo lá dos católicos, né? Mais praticantes, que também vão se afinar, vão combinar para ir à missa aos domingos ou aos sábados. Para além da questão da religião, eu tenho outros grupos de interesse. Os grupos esportivos, por exemplo, na escola, na empresa, sempre tem um grupo que gosta de praticar um determinado esporte, tem um grupinho que gosta de andar de bicicleta, outro que gosta de correr, outro que gosta de jogar futebol, né? É o famoso baba do final de semana, e toda aquela história. Então, essas regras e valores não estão na estrutura formal da empresa, na estrutura explícita, mas elas existem e são tão importantes quanto a estrutura, né, formal, que é a estrutura informal. Que são esses conjuntos de regras, valores e relacionamentos que não estão previstos dentro do estatuto da empresa, mas que repercutem fortemente no desempenho das pessoas.
Pois bem, então, nesse sentido, surge a ideia central da teoria das relações humanas, que é a ideia da motivação. Ou seja, a teoria das relações humanas, ela vai trabalhar dentro de um contexto de uma civilização industrializada, ou seja, há uma valorização da racionalidade na tomada de decisão das pessoas, na especialização profissional, né, e nas tarefas que as próprias pessoas vão desempenhar, um enfoque voltado para a eficiência. Então, de uma certa maneira, há uma redução do papel humano, nesse contexto da teoria das relações humanas, a ser tratada como uma peça de uma engrenagem organizacional. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui nesse momento? Estou fazendo uma crítica à teoria das relações humanas, porque, muito embora ela tenha trazido um avanço para a teoria clássica da administração, nem tudo são flores com essa teoria. Ou seja, ainda assim, havia uma concepção do ser humano muito reducionista, e entendia-se que aquele ser humano poderia ser moldado ou poderia ser incentivado, lembra da teoria behaviorista, que esse ser humano poderia ser estimulado a ter um determinado resultado. Então, ainda havia uma concepção romantizada do ser humano, em que ele era apenas uma peça de uma engrenagem organizacional maior. Se ele produzisse adequadamente, bem, senão essa peça deveria ser substituída. Então, notem que ainda assim a teoria das relações humanas, muito embora traga um avanço para os modelos clássicos da administração, ela ainda traz uma visão muito reducionista da perspectiva humana. Como a gente vai observar mais adiante, essa perspectiva humanista da administração vai ser mais ampliada com a teoria comportamental, como a gente vai observar. Mas, como eu dizia, um cerne muito importante da teoria das relações humanas é justamente a compreensão da motivação humana. Ou seja, alguns estudos começam a ser desenvolvidos no contexto das empresas, das fábricas, das indústrias nessa época, entre 1910 até 1930, e aí vão se observar que o comportamento ele vai ser dado como uma função da relação da pessoa com o seu ambiente. Tá? Então, o que ocorre? De uma certa maneira, vai se observar que o comportamento que as pessoas vão ter dentro da organização é um comportamento que, de certa forma, ele é condicionado pelo ambiente que essas pessoas, tá? Um ambiente na qual elas interagem, um ambiente na qual elas mantêm uma certa relação de interação. Ok? Bom, vou fazer uma pausa aqui para responder umas perguntinhas interessantes que estão surgindo no chat. Felipe Mendes pergunta o seguinte: professor, aqui foi a questão do São João, né? A Eloaiana pergunta o seguinte: filme bom para entender o behaviorismo, né? Laranja Mecânica. Perfeito. Elo, esse filme é um marco aí do cinema mundial, né? E ele traz muito bem essa perspectiva behaviorista da psicologia, né? É um filme que, de fato, eu indico muito a todos perceberem como esses experimentos behavioristas, né, eles foram importantes para o avanço dos estudos psicológicos e, de certa maneira, como eles foram cruéis também, né? Uma perspectiva crítica aí desses experimentos. Tá? O El Fox aqui está perguntando se o reforço positivo faz parte dessa escola. De certa maneira, sim. É a ideia de você criar condições para um funcionário dentro da empresa, para que essas condições sejam condições de estímulo, e aí, a partir de determinados estímulos, os colaboradores tenham aí resultados mais adequados. Certo? Bom, vamos lá então. Chegando mais perguntinhas aqui, a gente para fazer essa interação. Então, estávamos falando aqui da variável da motivação, tá? Alan, você pediu a palavra. Alan Bruno, está com a mão levantada aí? Não? Podemos continuar então, né? Então, observe. Um dos primeiros estudos, né, no campo sobre motivação humana foi esse do Kurt Lewin, como eu estava citando. E ele estabeleceu que o comportamento de uma determinada pessoa é dado pela função pela relação que ela possui com o ambiente, né? E aí observe que o ambiente vai ser um ambiente organizacional, um ambiente empresarial, né? Então, portanto, aquela ideia de que um ambiente empresarial mais propício as relações humanas acaba desenvolvendo um comportamento humano mais afetivo, mais adequado e mais produtivo. Uma outra teoria muito importante, tá, que muito provavelmente vocês deverão ouvir no futuro, seja em disciplinas do nosso próprio curso aqui de análise e desenvolvimento de sistemas, sejam em pós-graduações que vocês virão a fazer no futuro, MBAs,
pós-graduações, especialmente pós-graduações na área de liderança, na área de gestão, na área de administração, para quem quer se desenvolver na carreira nessa linha, vocês vão ouvir falar nessa teoria, que é a teoria das necessidades humanas básicas, que foi estabelecida por um pesquisador chamado Abraham Maslow, lá na década de 1950. Então, segundo Maslow, né, e aí o Maslow, a partir desse conceito, criou uma ideia chamada de pirâmide das necessidades humanas. E aí, segundo Maslow, existe uma hierarquia das necessidades humanas, tá? Essas necessidades humanas vão de necessidades fisiológicas, passando por necessidades de segurança, de afiliação, de estima, até autorrealização. Então, essa pirâmide de Maslow diz o seguinte, olha, que o ser humano vai buscar sempre a autorrealização como última necessidade de desenvolvimento. Mas para alcançar essa autorrealização, primeiro o ser humano precisa ter as necessidades fisiológicas, né, atendidas, por exemplo, comer, beber, né, dormir e assim sucessivamente. O ser humano também precisa ter as suas necessidades de segurança atendidas, ou seja, ter uma boa casa, ter um emprego, né, ter um status social. Esse ser humano também precisa se sentir pertencente, ou seja, ele precisa ter uma afiliação, ele precisa se relacionar com organizações, então ele precisa participar de uma escola, de uma faculdade, de uma igreja, de um clube, né, de uma associação, então ele precisa se relacionar com outros entes sociais. E esse indivíduo também precisa desenvolver a sua autoestima. Só a partir do desenvolvimento dessas necessidades é que o indivíduo pode pensar na sua autorrealização. Então, observe que esse modelo de motivação de Maslow, ele acaba, de certa maneira, também fundamentando os princípios das relações humanas, porque as organizações, portanto, vão entender que os indivíduos vão ter necessidades distintas e para que ele tenha um alto nível de desempenho, ele vai ter que alcançar a sua autorrealização. Mas para alcançar a autorrealização, ele precisa atender a outras necessidades básicas fundamentais. Tá? Então, em suma, o ciclo motivacional proposto pela teoria das relações humanas é a ideia de que a necessidade de um indivíduo, seja a necessidade fisiológica, de segurança, de afiliação, de estima, essa necessidade, ela gera uma atenção para ser atendida. Essa atenção gera um comportamento em busca da satisfação daquela necessidade, e aí a satisfação daquela necessidade promove aí uma nova necessidade, que é essa ideia da pirâmide de Maslow, né? Primeiro eu atendo as minhas necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, de afiliação, de estima, até alcançar a famigerada autorrealização. Então, notem que aí nós já temos um modelo bem interessante para gerenciar pessoas no contexto organizacional. E aí, nesse sentido, eu destaco que esta é uma variável, é um elemento que ainda surgiu lá no contexto da teoria das relações humanas, mas que até hoje também, de certa forma, é aplicado e abstraído, subjetivado por líderes e liderados em inúmeras empresas mundo afora. Tá? E aí, já para ir concluindo aí a respeito das perspectivas fundamentais dessa teoria, nós vamos ter ainda 3 elementos que eu gostaria de destacar como importantíssimos no contexto das relações humanas. O primeiro elemento é o elemento da liderança. Então, a teoria das relações humanas vai ser um marco nos primeiros estudos do papel do líder enquanto capacidade de influenciar pessoas rumo a objetivos organizacionais. Então, as primeiras discussões sobre liderança organizacional surgem ainda nesse momento, no contexto das empresas, e aí a liderança passa a ser vista como um fenômeno relacional, e não apenas posicional. Observe, a liderança é um elemento ou um fenômeno relacional, e não apenas posicional. O que isso significa? Significa dizer que o líder não necessariamente é aquele que ocupa o cargo, mas sim aquele que tem a posição ou que cria relações para a liderança. Então, observe, muitas vezes eu posso ter um líder dentro da empresa, que ele é nomeado formalmente como chefe, como líder daquele setor, daquela área, mas eu tenho outro colega de trabalho que, na minha perspectiva, é mais líder do que o chefe formal. Porque esse outro trabalho, esse outro colega se relaciona muito bem, conduz muito bem a equipe em prol dos seus resultados, tem mais conhecimento formal e informal sobre a empresa, sobre os seus processos. Então, observe que a liderança, dentro dessa perspectiva, ela é conquistada e não imposta. E o que é muito verdade nos dias atuais, tá? A liderança, ela é desenvolvida e conquistada e não meramente imposta por um cargo ou por uma função, como vocês vão observar, inclusive,
nas atividades profissionais futuras de todos vocês. Uma outra variável importante que vai circundar aí as relações humanas é a questão da comunicação. Ou seja, a boa comunicação ela vai ser concebida como fundamental para o funcionamento da organização. E aí, nesse caso, a comunicação vai ser mais do que uma instrução que você passa para o colaborador, ou que você recebe, né, enquanto liderado. Mas a comunicação vai incluir uma boa escuta dos colaboradores, a capacidade de você dar um retorno, um feedback para os seus liderados ou para o próprio líder, ter empatia, ter uma compreensão mútua, se colocar no lugar das pessoas dentro da empresa. Então, tudo isso também acaba incorporando o processo de comunicação. E aquela terceira variável que eu já citei aqui anteriormente, que é a questão da organização informal. E aí, para a gente entender bem o que é uma organização informal, tem uma ideia e uma imagem que é muito interessante, que é a chamada teoria do iceberg. E aí, vocês sabem que o iceberg é aquelas grandes, né, muitas vezes, montanhas, né, que surgem aí submersas na água, né, normalmente em regiões muito frias, né, normalmente nos polos. E o iceberg nada mais é do que um grande acúmulo de gelo, né, que fica normalmente aí à deriva, né, no mar aberto, etc. E aí foi o famigerado iceberg, né, que afundou o Titanic, um conjunto de icebergs, para quem assistiu aquele filme vai se lembrar. Então, mentalizem bem o que é um iceberg, né? Vou aqui esboçar, aqui, bem em linhas gerais, né, para vocês perceberem um pouco e correlacionarem a ideia da imagem do iceberg com a questão da organização informal. Então, tal como ocorreu com o Titanic lá, olha, o iceberg que afundou o Titanic, o iceberg principal, ele era eminentemente pequeno, né? Então, o comandante, quando visualizou lá o iceberg, falou, deve ser só uma pedrinha de gelo, porque é o que você enxerga do iceberg, é a ponta que está acima da água, né? Mas o restante do iceberg que está submerso, você não enxerga, né? Então, lá o Titanic, né, navegando em águas frias, achou que iria ultrapassar aquele iceberg, né? Mas bateu de cara com o iceberg, porque abaixo da ponta do iceberg existia toda uma estrutura muito robusta, né, desse próprio iceberg, e aí isso acabou gerando aquela tragédia que todos conhecem, né, que é verídica e que suscitou aí tantos romances, né, grandes filmes, etc. Mas que é uma história muito verdadeira e que tem um final muito triste, né? Afinal de contas, centenas de pessoas morreram aí com esse acidente do Titanic. Então, notem que no caso dessa analogia que nós estamos fazendo aqui para o contexto gerencial, é que a organização informal da empresa acaba sendo a base do iceberg e a organização formal a ponta do iceberg. Então, a organização formal são as regras, as normas, os procedimentos, né? O salário que você recebe na organização, o tipo de comissão, a carga horária de trabalho, tudo isso é formalmente estabelecido dentro da empresa. Mas existe uma organização informal, como a gente está comentando, que é a base do iceberg, aquilo que você não vê, mas que existe, está lá, e é tão importante quanto. Ou seja, é essa relação informal que, se ela for positiva, ela pode motivar as pessoas, integrar. Se ela for negativa, ela pode gerar resistência, sabotagem, boicote, e aí vai. Então, as relações informais formam essa organização informal, como a questão da cultura, das questões das relações sociais, dos grupos de afinidade, né, do chamado, da famigerada rádio corredor, né? Já ouviram falar nesse termo, rádio corredor, aquelas fofoquinhas que ocorrem no ambiente organizacional, tudo isso compõe a organização informal e é tão importante quanto a organização formal. Então, qual é a conclusão prática que nós tiramos, portanto, da teoria das relações humanas? É que o sucesso de uma organização depende da gestão adequada dos aspectos humanos e sociais do trabalho. Ok? Posso avançar aí? Ok, Márcio. O El está dizendo aqui, a burocracia certamente faz parte disso, sem dúvida, tá? Então, a gente vai falar agora, inclusive, de burocracia. Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre normas, regras e fundamentos que são tão importantes quanto, né, qualquer outro modelo de gestão. Certo? Bom, deixa eu ver algumas perguntinhas aqui nesse interstício. Bom, aqui o Alan nos pergunta, professor, poderia dar um exemplo de qual teoria uma empresa está usando? Como identificar, tipo a Wesley? Que teoria está presente? Alan, excelente pergunta, tá? Isso vai, inclusive,
essa pergunta talvez fique até um pouco mais clara para você em aulas futuras. Observe bem, hoje nós não temos, normalmente, né, como categorizar uma empresa dentro de um quadro de teoria A, B ou C. O que ocorre? O modelo de gestão atual das empresas modernas, sejam elas públicas ou privadas, bebem na fonte dessas várias teorias. Então, os modelos de gestão atuais, eles são modelos cumulativos. Lembra que eu falei essa palavra na aula de hoje? Né? E já falei em aulas anteriores? Ou seja, tudo que há de bom e de ruim, de teorias que surgiram no contexto da gestão desde 1900 até os dias atuais, tudo isso faz parte do modelo de gestão atual. Então, eu tenho um pouco de princípios da teoria das relações humanas, eu tenho um pouco de princípio de terrorista, eu tenho um pouco de fundamento da teoria clássica de Fayol, eu tenho outras abordagens mais modernas, como a teoria de relações humanas, a teoria de sistemas, a teoria contingencial. Então, você pode, sim, analisar uma organização à luz de uma teoria, ok. Mas dizer que aquela organização só pode ser explicada dentro daquele quadro teórico daquela teoria é incorreto. Então, a gente pode avaliar diversas variáveis dessa organização, seja ela pública ou privada, à luz de diversos holofotes. Ou seja, cada holofote é uma teoria que ajudou a conceber o pensamento administrativo moderno. Tá claro? Isso mesmo, é o que o El está dizendo aí. Olha, a burocracia certamente faz parte desses modelos de gestão atual. Ou seja, ele diz que hoje é um mesclado de várias dessas teorias. Perfeito. É mais ou menos isso aí. Ok? Então, em síntese, olha, ainda sobre a teoria das relações humanas, dada a importância desse modelo de gestão para os dias atuais. Contribuições positivas, já vimos. Valorização do ser humano no ambiente de trabalho, introdução dos conceitos de motivação, liderança, dinâmica de grupo e comunicação, e ela enfatizou o clima organizacional e a satisfação no trabalho. Limitações, né, ou desafios desse modelo de gestão. Ingenuidade ao considerar que a harmonia social resolveria todos os problemas da empresa, subestimou os conflitos estruturais e as relações de poder. Então, as questões de poder e domínio dentro das empresas não foi abarcada pela questão da teoria das relações humanas, e também tem uma aplicabilidade limitada em realidades muito diferentes das empresas norte-americanas, que foi um ambiente propício no qual essa teoria foi formatada. Ok? Bom, agora a gente entra aí, portanto, na teoria burocrática, ou teoria da burocracia, que, como eu disse anteriormente, já vai fazer uma ênfase na estrutura, e ela surge também, em grande parte, como um reflexo, como uma reação à teoria das relações humanas. Então, enquanto a teoria das relações humanas, que acabamos de discutir, enfatizava as pessoas, a teoria da burocracia enfatizava a estrutura, tal como a teoria clássica, a teoria neoclássica. Então, observem que várias teorias podem enfatizar um elemento central, como teorias distintas vão enfatizar elementos distintos. Então, observem, a teoria da burocracia vai trazer uma preocupação com a formação de uma rede interna de relações entre órgãos que compõem as organizações e vai buscar estabelecer um conjunto de princípios universais para o bom funcionamento dessa organização, que é formada por essa relação contínua entre diversos agentes. E aí, como nós já vimos em aulas anteriores, né, a ênfase na estrutura, dentro da perspectiva da era industrial clássica, ela vai ser estudada pela teoria clássica do Henri Fayol, que já vimos, e pela organização burocrática, agora desenvolvida por um alemão chamado Max Weber. Ok? Então, aqui, para começarmos, uma diferença entre a burocracia, ou a teoria da burocracia, e a teoria das relações, ou melhor, a teoria clássica. Enquanto a teoria clássica enfatiza os pormenores, né, as minúcias estruturais da organização, a teoria da burocracia enfatiza os grandes esquemas organizacionais. Grandes governos, sistema capitalista, grandes organizações privadas, transnacionais, etc. A teoria clássica tem uma orientação mais normativa e prescritiva. Já a teoria da burocracia, uma orientação mais descritiva e explicativa. Qual a diferença? Enquanto a clássica buscava criar normas, lembram dos princípios da administração? Lembram do POC 3 do Henri Fayol? Planejar, organizar, comandar, controlar, coordenar. Isso é uma perspectiva normativa e prescritiva, ou seja, essa teoria buscava dizer como você deve administrar uma organização, uma empresa. Já a teoria da burocracia, não. Ela busca descrever como uma empresa se estrutura, como uma organização pública se estrutura e explicar a relação entre as suas variáveis. Por que o Estado moderno deve ser desta forma?
que uma organização privada deve ser administrada dentro de uma perspectiva de racionalidade, e aí vai. Tá? Então, a teoria clássica enfatizava a organização da indústria, da fábrica, já a teoria da burocracia ela é mais sociológica, ela orienta um pouco da organização burocrática da sociedade. A abordagem da teoria clássica ela é dedutiva, ou seja, você parte do todo para as partes, já a burocracia ela é indutiva, das partes para o todo. E a teoria clássica buscava enfocar os meios científicos para o trabalho rotineiro. Já a burocracia busca se preocupar com as características e consequências da burocracia. Tá? Bom, agora vamos nos aprofundar um pouquinho nas origens e nas características dessa teoria. Bom, a teoria da burocracia, ela teve como precursor esse indivíduo aqui que vocês estão observando no slide, olha, que foi um alemão que viveu aí no final do século XIX, início do século XX, chamado Max Weber. Então, Max Weber foi um dos principais sociólogos do século XX. E aí, nesse sentido, a teoria burocrática, ela faz uma crítica tanto à teoria clássica da administração quanto à teoria das relações humanas. Ela se origina, portanto, no início do século XX, com base nos estudos do Max Weber, que foi esse sociólogo alemão. As motivações para a criação desse modelo. Primeiro, combater a desorganização e o favoritismo, que seria o nepotismo e o clientelismo, que existia tanto nas empresas, mas principalmente nas organizações públicas. E, além disso, a burocracia buscava criar um modelo de gestão que privilegiasse a eficiência, a racionalidade, que seria o uso da razão para a tomada de decisão, para a gestão dos recursos organizacionais, e a impessoalidade nas organizações, que seriam as relações mais profissionais em detrimento das relações informais, impessoais. Tá? E a sua ênfase fundamenta-se na estrutura formal da organização, nas regras, que são as leis de qualquer organização, e na chamada autoridade legítima, que é quem é, de fato, nomeado, né, por um empresário empreendedor ou por um governante a ocupar uma determinada função de liderança. Isso é o que nós chamamos de autoridade legítima, que é uma autoridade definida pela organização de maneira formal e aceita por todos os seus membros. Bom, e aí falando um pouquinho da palavra burocracia, tá? Seria o conceito etimológico da palavra. Essa palavrinha, ela deriva de um prefixo francês, que é bureau, mais um sufixo grego, que é krasia, que é poder em grego. Né? Então, bureau é escritório em francês e krasia, que significa poder em grego. Ou seja, a burocracia significa governo por meio de escritórios. Ah, então aí você já deve estar se perguntando, professor, então por isso que eu estou percebendo o uso pejorativo da burocracia nos dias atuais, né? O uso da palavra burocracia. Então, sempre que eu me refiro a excesso de normas, excesso de regras, escritórios, governantes, eu falo de burocracia, não é verdade? Então, lá, eu estou fazendo a minha matrícula na Universidade Pública Brasileira. São tantos documentos que aquela Universidade Pública me pede para me matricular, não foi isso que ocorreu com vocês, agora recentemente, ao entrar no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, vocês devem se perguntar, poxa, a universidade pública é muito burocrática, né? Ou seja, ela é burocrática na essência porque ela tem um conjunto de normas e regras que devem ser seguidas pelos seus públicos internos e internos. Perceberam aí? Então, segundo Max Weber, que foi um dos precursores, dos grandes mentores da burocracia, ele definiu a existência de 3 tipos de sociedade. A chamada sociedade tradicional, que é aquela baseada em costumes e hereditariedade, a exemplo das monarquias e aristocracias. Além disso, Weber dizia que também existe uma sociedade carismática, que é aquela baseada no carisma de um líder. Exemplo, líderes religiosos ou líderes revolucionários, e assim sucessivamente. E um terceiro tipo de sociedade, que é esse tipo de sociedade que a burocracia promove, que é a sociedade legal racional, que é baseada em normas impessoais e em leis, a exemplo das organizações públicas e privadas modernas. E aí, segundo Max Weber, esse viria a ser o tipo ideal de sociedade, que é essa sociedade baseada em princípios racionais, em regras impessoais, aquela ideia de que a lei serve para tudo e para todos, né? Baseado na meritocracia, e assim sucessivamente. Então, segundo Max Weber, a burocracia é típica da sociedade legal racional. Portanto, ela é típica da sociedade moderna.
E aqui alguns princípios que também são conduzidos aí pela teoria da burocracia, segundo Max Weber. São N princípios da perspectiva burocrática. No entanto, vou destacar aqui os principais. Primeiro, a divisão social do trabalho. Então, segundo Weber, a sociedade burocrática deve ter uma alta especialização das funções e das tarefas que as pessoas vão executar. E esse trabalho também deve ser definido por competência. Então, aquela ideia, por exemplo, que para um determinado profissional assumir uma função dentro da sociedade, ele tem que ter a qualificação adequada. Então, só pode atuar como médico o profissional que fez uma faculdade de medicina e tem um registro. Só pode atuar como administrador, ou economista, ou psicólogo, profissionais que tiveram aquela formação especializada. Ou no caso de outras profissões, exemplo do próprio analista de desenvolvimento de sistemas, no caso de vocês, que não tem um conselho de classe, mas a competência de vocês é que vai empregá-los no mercado. Então, quando uma empresa, um governo, uma organização pública estiver contratando profissionais para análise e desenvolvimento de sistemas, ele vai definir os requisitos, diploma na área de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Experiências prévias, tendo cursado tais e tais matérias, e assim sucessivamente. Então, o modelo burocrático de sociedade, em grande parte, privilegia a questão da competência e da especialidade como um ponto marcante para o desenvolvimento das funções de trabalho. Certo? O que mais? Hierarquia da autoridade. Então, seria uma estrutura de comando e subordinação muito clara. Então, quem seriam os subordinados e os líderes de uma determinada estrutura organizacional. Então, tudo isso deve estar estabelecido dentro de um organograma, dentro de uma estrutura organizacional definida, formalizada, escrita, né, e divulgada amplamente para a sociedade. A burocracia também se baseia na formalização, que são normas, regulamentos e procedimentos que são padronizados, tá? A impessoalidade, que são decisões baseadas em regras e não em relações pessoais. É aquela ideia, por exemplo, de eu contratar um colaborador para a minha empresa porque ele é meu amigo ou amigo do meu amigo. Não, isso não vale na perspectiva burocrática. Eu devo contratar um colaborador para a minha empresa se ele tem as competências e especialidades necessárias. Então, esse processo de contratação, entre outros vários processos organizacionais, devem ser previamente estabelecidos em regras, em normas e em procedimentos, né, padronizados. Carreira profissional, que seria o ingresso por mérito, estabilidade e competência. E, finalmente, a racionalidade, que deve ter um foco na eficiência e na previsibilidade organizacional. Certo? Muito bem, aí Verônica está dizendo aqui, justamente, Verônica, eu não posso contratar no famoso QI, né? Quem indica, na verdade, dentro de uma perspectiva formal de gestão, não posso fazer essa contratação. Tem que fazer um processo de seleção bem estabelecido, com regras bem claras, para que eu possa oportunizar para uma quantidade adequada de pessoas e agregar o colaborador, né, da melhor forma possível, dentro das melhores características da minha empresa. Tá? Isso, o João está dizendo, pois é, a teoria é maravilhosa, pena que existe o QI. De fato, João, existe o QI, mas o QI nem sempre, o que indica nesse caso, né, não é bem o quociente de inteligência, mas nesse caso, existem espaços que o QI, né, ele não tem prevalecência. Então, por exemplo, o Elô está dizendo, os concursos públicos seriam baseados nessa teoria? Sim, Elô. Então, o concurso público, ele é baseado numa regra clara, né, estabelecida por um edital, com os pré-requisitos básicos, qual é a formação necessária. Então, em tese, um concurso é feito por uma pessoa que ela vai ser tratada de uma maneira impessoal. Agora, quando a pessoa passa num concurso, através de um processo seletivo que vai prezar o mérito, quando ela entra na organização pública, agora, pessoal, lá é uma outra realidade. Lá, para ela ascender dentro da organização pública, por exemplo, pode não ser exclusivamente na meritocracia, podem ter outros valores que fazem parte do que nós chamamos de organização informal. Que aí sim, né, pessoal, pode entrar o famigerado QI. Mas, via de regra, a sociedade moderna burocrática baseia-se em princípios, normas e regras que são iguais para tudo e para todos. Tá? Mas, claro, como toda e qualquer boa teoria, existem as exceções e as críticas que a gente deve fazer. E, na prática, isso não ocorre. Né? Então, já adentrando, inclusive, nas críticas, né, da burocracia e da relevância, né, dessas críticas para as organizações modernas, que é essa contextualização que a gente está buscando, né? Já falei para vocês que hoje a moderna administração bebe na fonte dessas várias teorias
ok? Então, hoje, o conhecimento administrativo é um acúmulo dessas várias teorias e modelos organizacionais que foram concebidos em épocas distintas. E observem bem também, todos esses modelos, eles eram reflexos do ambiente organizacional. Então, se eles foram criados lá no início do século XX, eles faziam jus àquele ambiente da época. E hoje, naturalmente, eles devem ser ou readaptados ou suprimidos, né? Porque o contexto das organizações modernas é um outro tipo de contexto. Ok? Então, algumas críticas da burocracia. Rigidez excessiva, né? Que seria uma resistência à mudança. Aí sim, eu acho que isso explica bastante o conceito pejorativo, né? O conceito vulgar da burocracia, que é a rigidez, as regras, a papelada excessiva, né? O formalismo necessário, o excesso de papéis, e também a desumanização das relações de trabalho. É aquela ideia, por exemplo, quando uma empresa trata um cliente como um número, como um RG ou um CPF, quando uma prefeitura trata um cidadão pelo número da carteira de trabalho, pelo cartão do SUS, então há, nesse caso, muitas vezes, uma desumanização das relações entre as pessoas. E isso, de certa maneira, é um aspecto negativo da burocracia, né? E mais? E a relevância atual? Agora que eu poderia destacar, né? A burocracia, via de regra, continua sendo a base de funcionamento de grandes organizações públicas e privadas. Tá? Então, o que eu costumo dizer, o administrador, o gestor, os profissionais que atuam diretamente nas organizações, nas empresas públicas e privadas, como vocês, que serão entes organizacionais. Então, no caso do analista e desenvolvedor de sistemas, ou ele monta a sua própria empresa, vai empreender o seu negócio, então ele vai atuar numa organização, numa empresa, ou ele vai trabalhar para uma empresa de alguém, né? Seja um conglomerado de empresas, uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, uma empresa local, ou ele vai fazer um concurso público e ingressar na carreira pública, né? Como analista e desenvolvedor de sistemas. Mas, na essência, vocês lidarão com organizações. Vocês serão empresas ou atuarão em empresas públicas ou privadas. Então, vocês vão notar que a burocracia está presente nessas organizações. Por quê? Imagine você administrar sem regra, sem norma, não é verdade? Então, a burocracia continua sendo uma base importante para as organizações públicas e privadas modernas. Ok? E seus princípios influenciam normas de governança corporativa, compliance, que hoje é um termo que está muito à tona, um termo da agenda do dia da administração, que seria compliance significa conformidade, a empresa ter conformidade de processos, de informações, ser sustentável, ter governança, e aí vai. E também os próprios controles de processos administrativos são fundamentais aí para, né, a instituição da burocracia moderna. Ok? Bom, estou vendo que aqui no chat aqui a conversa ficou pairando agora em torno dos concursos, né? E aqui o Micael diz, iniciar como programador mesmo é extremamente difícil, só exigem quem tem experiência na área. Ô, Micael, de fato, né? Hoje qualquer área, para que você possa ingressar, é um grande desafio, tá? Da medicina à administração, ao direito, à engenharia e também à computação. E aí você vai ter que prospectar, ou vai ter que buscar a experiência, né? Ou se ajustar a uma vaga ou uma oportunidade de uma empresa que não requeira esse nível de experiência. Muito embora, nos dias atuais, essa questão da experiência não tem sido tão marcante, não, viu? Por quê? Algumas empresas têm uma cultura organizacional que a gente vai observar, e muitas vezes elas preferem colaboradores ou novos funcionários que não tenham experiência. Por quê? Porque elas querem moldar aquele colaborador à cultura daquela nova empresa. Então, às vezes, o colaborador tem 20 anos de experiência, mas ele também tem 20 anos de várias experiências negativas, né, que ele pode levar para aquela nova empresa. Então, por vezes, até determinadas empresas preferem profissionais que não tenham experiência. E uma alternativa para você entrar no mercado, ainda inexperiente, é entrando como estagiário, como trainee, e depois, né, galgando carreira dentro dessa empresa, aproveitando as oportunidades que ela vai disponibilizar. Tá? Aí o João está perguntando, concurso para desenvolvimento é meio difícil. Digo, para abrir vaga, é mais fácil para analista de TI ou técnico de TI. Ô, João, eu não tenho nenhum estudo que comprove isso, tá? Eu suponho que para desenvolvedor a oferta seja um pouco menor, mas via de regra, hoje os concursos públicos, eles pedem, a depender da vaga, se for para a área de TI, por exemplo, eles pedem ou graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, ou em ciência da computação, engenharia. Cada vaga tem a sua especificidade, tá? Que está muito relacionada à função que o colaborador vai desenvolver. Então, isso é um pouquinho relativo também.
embora a gente saiba que a área de desenvolvimento de software é uma área crescente, né, em ampla expansão, e cada vez mais a sociedade tem demandado profissionais dessas áreas aí. Vide as pesquisas de mercado de trabalho, né, que comprovam que os profissionais que estão mais empregados hoje são os profissionais de TI e os que recebem os melhores salários também. Tá? Então, pense aí, tem profissional de TI aí ganhando mais que engenheiro, ganhando mais, às vezes, do que médico, do que advogado, administrador, psicólogo. São as profissões, digamos, mais tradicionais, né? Enfim. Mas é isso aí. Bom, vamos entrar agora na terceira e última parte da nossa aula, que é o momento em que nós trataremos da teoria comportamental. Tá? E aí, a partir dessa última discussão, desse último bloco de discussão da nossa aula, eu já vou dar uma deixa para o trabalho da semana que vem, já que vocês vão abordar um elemento fundamental desse modelo de gestão, que é a questão da cultura e do clima organizacional. Então, a teoria comportamental, tá, ela seria, digamos, uma evolução da teoria das relações humanas, certo? Para vocês não se confundirem. O professor está falando tudo a mesma coisa? Não. Nós falamos da teoria das relações humanas na aula de hoje, falamos da teoria da burocracia, agora vamos falar da teoria comportamental. E, como o próprio nome supõe, é uma teoria que trabalha com o comportamento humano, por isso que ela é uma derivação direta da teoria das relações humanas. Ela é mais moderna, portanto, tá? Ela é uma teoria mais encorpada às necessidades atuais dos modelos de gestão. Então, o comportamento individual ele acaba cedendo lugar para o comportamento grupal dentro da organização. Okay? Então, ao invés de eu trabalhar especialmente com a concepção do indivíduo dentro da empresa, como era promovido pela teoria das relações humanas, eu agora foco especialmente no comportamento de um conjunto de indivíduos, ou seja, de um grupo ou de uma equipe. Essa teoria trouxe novos conceitos sobre motivação, sobre liderança, sobre comunicação, sobre dinâmica de grupos, sobre processo decisório, principalmente, sobre comportamento organizacional, né, e sobre estilos administrativos. Essa é a chamada teoria do desenvolvimento organizacional. Tá? Que foi um dos principais elementos marcantes da teoria comportamental. E é a ideia de que a organização pode se desenvolver continuamente por meio das pessoas. Então, um pouco aí do contexto de surgimento da teoria comportamental. Tá? Como eu já disse, ela surgiu como uma ampliação da teoria das relações humanas, certo? Ela vai beber na fonte da teoria das relações humanas, criticar aquilo que ela achava ruim, né? E incorporar novos elementos de motivação, de liderança, de decisão, etc, etc. Nesse caso, a teoria comportamental ela vai ser muito influenciada pela psicologia organizacional, tá? E pela teoria da decisão. Enquanto a teoria das relações humanas era muito influenciada pela psicologia social, né? E outras escolas, e pelo próprio behaviorismo, como nós vimos. Então, já a teoria comportamental já trabalha mais com a ideia da psicologia da organização, da empresa, e com a teoria da decisão, que é marcante dentro da área de gestão. E olhem, vocês como futuros profissionais de TI vão falar muito de decisão. Por quê? Vocês vão desenvolver inúmeros softwares que vão, em tese, né, principalmente softwares gerenciais, softwares de gestão, aplicativos, que vão tentar subsidiar decisões das pessoas. Então, vocês vão tratar muito de teoria da decisão aí, em várias disciplinas, inclusive disciplinas duras da computação, né, dentro dessa perspectiva do desenvolvimento de aplicações voltadas para a decisão humana. O enfoque principal dessa teoria é o estudo do comportamento humano nas organizações, claro, mas enfatizando motivos, atitudes, lideranças, comunicação e processos de decisão, como eu já falei. E aí nós temos alguns principais gurus, digamos assim, ou representantes importantes dessa escola da administração, que eu poderia citar aqui Herbert Simon, Douglas MacGregor, Chris Argyris, entre outros. O Herbert Simon, inclusive, foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, com o conceito de racionalidade limitada. E aí a gente vai observar que o Herbert Simon foi um grande especialista no assunto comportamental, e ele trouxe muitas contribuições para se entender as decisões das pessoas dentro das organizações. Isso rendeu para ele um Prêmio Nobel de Economia, salvo engano, na década de 70. Ele ficou mundialmente conhecido a partir dessa teoria que ele criou. Ele faleceu há pouco tempo, viveu muitos anos e era um renomado professor aí, ainda oriundo da teoria comportamental da administração. Então,
trocando aqui em principais contribuições da teoria, né? Essa teoria comportamental, até pelo que eu já falei do Herbert Simon, ele trata a administração como um processo de tomada de decisão, tá? Isso é muito verdade nos dias atuais. Eu costumo falar para os meus alunos da administração que administrar é tomar decisões, a todo e qualquer momento, ou decisões operacionais, ou decisões gerenciais, ou decisões estratégicas. E essa ideia de administrar através de decisões foi introduzida pelo Herbert Simon, especialmente com o conceito de racionalidade limitada. E isso que rendeu o Prêmio Nobel de Economia para o Herbert Simon. Então, o Herbert Simon, falando em poucas palavras, né, ele dizia o seguinte, olha, que dentro das organizações, dentro da sociedade moderna, o indivíduo está decidindo a todo e qualquer momento, ele tem que decidir, só que, ao mesmo tempo que ele tem que decidir, esse indivíduo ele tem uma racionalidade que não é plena. Ele não é um indivíduo superpotente que consegue pensar tudo, avaliar todas as variáveis, né, planificar suas decisões, como a economia clássica tratava o indivíduo, né, enquanto um indivíduo pleno, um indivíduo homem econômico que conseguia ter decisões racionais. E aí o Herbert Simon quebra essa ideia clássica da economia e vai dizer, não, o homem não tem uma racionalidade absoluta, ele tem uma racionalidade que é limitada. E aí vocês vão concordar comigo. Por que limitada, professor? Porque o indivíduo tem, para decidir, ele tem limitação de informação, ele tem limitações no ambiente, ele tem limitações de recursos, muitas vezes ele tem até limitação cognitiva, ele tem limitações sensoriais, então ele tem limitação para ouvir, para ver, para cheirar, para falar, enfim, o ser humano, em sua essência, ele é limitado, não é verdade? Então, essa limitação acompanha o indivíduo em qualquer contexto social. E ele vai, portanto, decidir, não da melhor forma absoluta, mas da forma possível. Aí ele traz a ideia de decisão gerencial versus decisões ótimas. Então, notem que uma coisa muito simples, na essência, trouxe uma nova repercussão para a economia. E isso hoje tem vários desdobramentos desses estudos do Herbert Simon, para se estudar comportamento de consumidor, mercado de ações, bolsas de valores, né? Desenvolvimento de softwares, de tecnologias. Então, percebam que esse conceito trouxe esse princípio básico da teoria comportamental de que o indivíduo possui uma racionalidade que é limitada. Então, as decisões dos indivíduos, portanto, são influenciadas por percepções, por informações disponíveis e pela própria capacidade cognitiva, que muitas vezes é limitada. E aí tivemos também outros autores da ideia da motivação, entre eles o Douglas McGregor e o Chris Argyris. Então, no caso do McGregor, ele estabeleceu o conceito de teoria X e teoria Y, tá? Que foi importante também para a gestão comportamental das empresas. Segundo McGregor, pela teoria X, as pessoas acreditam que o trabalho é algo desagradável, insuportável. Então, o indivíduo tende a ser insolente no trabalho, desmotivado, preguiçoso. E a teoria Y dizia que o trabalho pode ser tão natural e agradável quanto um momento de lazer. E aí, portanto, os colaboradores seriam mais motivados, mais agradáveis, mais incentivados nas buscas dos resultados. Então, nesse sentido, McGregor dizia o seguinte, olha, que as empresas que possuem, que se enquadram no quadro da teoria X, elas deveriam se tornar empresas de teoria Y, criar ambientes organizacionais que pudessem influenciar as pessoas e, consequentemente, melhorar os seus resultados. E o Argyris, né, que trabalhou com a perspectiva do desenvolvimento da personalidade versus estrutura organizacional rígida. Então, esse autor, ele dizia o seguinte, que em ambientes muito formais, muito fechados, empresas opressoras, com pouca participação nos processos decisórios por parte dos seus colaboradores, tudo isso tornava as pessoas com uma personalidade, né, por uma personalidade mais rígida, né, uma pessoa mais endurecida com esse próprio ambiente organizacional mais perverso, né, mais dominador. E essa teoria foi importante para conhecer um pouco melhor a complexidade organizacional, tá? Começou-se a perceber que as organizações elas eram mais complexas do que se imaginava na teoria clássica, na teoria das relações humanas ou até na burocracia. E aí a ênfase dessa teoria passou a ser a participação, a delegação e a valorização do indivíduo. Ok? Então, algumas contribuições dessa teoria comportamental para a gestão moderna, que é aqui que eu quero chegar com vocês na aula de hoje. Olha, essa teoria propõe uma gestão mais participativa e democrática, a ênfase na liderança como influência e não como imposição, uso de grupos de trabalhos autônomos e feedback contínuo, ou seja, retornos contínuos sobre a avaliação das pessoas, como elas estão indo, como é que elas estão se desenvolvendo no ambiente organizacional.
e desenvolvimento de ambientes organizacionais mais saudáveis. E ela gera as bases para a gestão por competências, para a cultura organizacional e para o clima organizacional. Tá? E aí, o que seriam cada um desses 3 elementos básicos que circundam, portanto, a gestão moderna das organizações? A gente vai ver um pouquinho mais, daqui a pouquinho. Bom, as limitações, o foco excessivo em aspectos psicológicos, negligenciando fatores estruturais e econômicos, pode subestimar o papel da motivação em contextos de escassez ou desigualdade. E essa teoria, ela tem um papel de complementariedade muito importante, porque ela abriu caminhos para as abordagens mais amplas da administração, que a gente vai estudar na aula da semana que vem, tá? Que seria a teoria de sistemas e a teoria contingencial e o próprio comportamento organizacional moderno. Então, em síntese, a teoria comportamental colocou o ser humano no centro da gestão, no centro da administração, influenciando profundamente práticas gerenciais contemporâneas. Tá? Dentre as práticas gerenciais contemporâneas, um dos pilares da teoria comportamental foi a ideia dada para a gestão de competências, que vinha a se desenvolver posteriormente, a cultura organizacional e a inovação, bem como o clima organizacional e suas vantagens e desvantagens. Tá? Então, o que seria a gestão por competências? Seria um modelo focado na identificação, desenvolvimento e alinhamento de competências, e aí competências seria o famigerado chá, que é o conhecimento, as habilidades e atitudes. Então, seria a moldagem dessas competências, as estratégias organizacionais. É muito aplicado em ambientes de inovação, que são os ambientes que vocês vão trabalhar, porque a gestão por competências promove agilidade, criatividade, aprendizagem contínua, foca na adaptabilidade, na colaboração remota, as pessoas estão trabalhando em home office, colaborando através da internet, privilegia o pensamento analítico, o domínio digital, bem a praia dos analistas de sistemas. Tá? Benefícios: alocação estratégica de talentos, incentiva protagonismo e inovação, apoia o desenvolvimento de times multidisciplinares e assim sucessivamente. Ok? O que seria a cultura organizacional? Tá? Definição: conjunto de valores, crenças, normas e práticas que moldam o comportamento organizacional. Culturas inovadoras favorecem a autonomia, tolerância ao erro e experimentação e valorizam ambientes abertos, colaborativos, centrados no usuário. Exemplo prático de empresas que promovem uma boa cultura organizacional: Google, Nubank, 99. Essas empresas promovem cultura de inovação com foco em diversidade, aprendizado e propósito. Ok? E, por fim, o clima organizacional, que é como as pessoas, os colaboradores, percebem o seu ambiente de trabalho, como elas são tratadas nesse ambiente. Tá? Então, o bom clima favorece engajamento, redução do turnover, que é a troca de colaboradores, né, diariamente dentro das empresas, substituição de pessoas que não ficam empregadas, né, naquela empresa, são substituídas ou por falta de performance ou por algumas características indesejáveis. E promove a produtividade e a colaboração em times híbridos e remotos. Então, exemplo de startups e empresas techs, né, usam ferramentas de escuta ativa, como pesquisas de satisfação de clima, para manter esse clima, né, extremamente alinhado à cultura e estratégia. Então, percebam que a cultura, tá, envolve as competências e as competências envolvem o clima. E esse clima e essa competência e a cultura devem todos estar aliados à estratégia da organização. Então, tudo está imbricado ou correlacionado. Certo? Então, observe, finalizando a aula aqui de hoje, eu já vou disponibilizar esses slides no ambiente Moodle para vocês, para que vocês possam pesquisar, revisitar a nossa aula e se prepararem também para a atividade avaliativa da semana que vem. Tá? Que é uma atividade avaliativa em equipe, que a gente vai tratar dela aqui agora. Ok? Bom, então, vamos lá no nosso script, tá? Esse roteiro já está disponibilizado. Podemos continuar, pessoal? Dá para continuar? Podemos prosseguir? Eu entendo que sim, né? Pois bem, então observe, olha. Essa atividade avaliativa está postada aqui no Moodle, certo? Então, se vocês forem lá na unidade 2 do Moodle, ok? Vocês vão observar
E nós temos aí o primeiro fórum, o fórum número 2, sobre cultura e comportamento organizacional, que já está aberto. Tá? Então, basta clicar aí no fórum para ver as orientações do nosso fórum. Mesma dinâmica do fórum 1, certo? Esse fórum vai estar em aberto até o dia 30 de junho. Então, já está aberto agora. Os tutores, em breve, vão criar os tópicos aí para vocês poderem participar, ok? Nessa mesma aba da unidade 2, tem aqui a atividade avaliativa em equipe. Tá? Então, vocês vão postar essa atividade avaliativa aqui, ok? Nesse ambiente do Moodle, para que eu possa baixar juntamente com os tutores e poder fazer aí as leituras dos trabalhos que vocês vão preparar. Então, aqui tem orientações gerais sobre essa atividade, e vocês vão clicar nesse arquivo aqui também em PDF, para vocês observarem todo o detalhamento dessa atividade, ok? Então, é justamente esse script aqui que eu estou trabalhando com vocês. Então, essa atividade de aprendizagem número 3A, por que eu chamo de 3A? Porque vai ter a 3B, tá, gente? Que é a atividade final, que é o projeto da disciplina. Então, como é que essa atividade foi concebida? Olha, eu considero, né, que nós temos aproximadamente 180 estudantes no nosso curso de ADS, ok? E aí, portanto, eu pensei em cerca de até 18, né, 15 a 18 equipes de mais ou menos 10 estudantes. Vocês vão preparar apresentações para a próxima aula, que será dia 16. Então, no dia 16, a gente já começa com o sorteio das equipes. Essa atividade avaliativa vale 2 pontos, ok? E aí o formato é um trabalho em equipe colaborativa, ok? Mais apresentação em sala virtual. Então, vocês que vão apresentar a tela do trabalho preparado por vocês. Então, qual é o objetivo desse trabalho? Promover o protagonismo discente no estudo e na aplicação crítica de conceitos administrativos à realidade de ambientes organizacionais de tecnologia, a partir dos seguintes temas centrais: teoria comportamental da administração e suas contribuições para a gestão moderna, cultura organizacional e seu papel no desempenho empresarial, e gestão de pessoas em ambientes de tecnologia e inovação. Então, notem que, praticamente, a essência da aula de hoje, nós falamos desses elementos todos, né? Então, qual vai ser a metodologia, pessoal? Antes do encontro síncrono, tá, que é a nossa próxima aula do dia 16, aí é um trabalho de autonomia de vocês. Cada aluno deverá estudar previamente os conteúdos teóricos indicados. Onde estão os conteúdos teóricos indicados? Basta olhar no cronograma de atividades, olha, está tudo planificado direitinho. Aí vocês vão ver os conteúdos da segunda unidade, tá? O material do fórum, os vídeos que eu recomendei, olha, o que é cultura organizacional, o que é clima organizacional, os livros, textos que eu indiquei, tá? As leituras básicas, os slides da aula que eu estou disponibilizando hoje. Então, é um misto disso tudo que vocês vão preparar, vão utilizar como material de base para preparar essa atividade. Portanto, são os vídeos, os artigos, os capítulos dos livros que estão fornecidos na plataforma Moodle. As equipes, ratifiquem, definidas pelos próprios alunos de cada polo, deverão se reunir virtualmente para discutir os conceitos estudados, elaborar um material de apresentação colaborativo. Que material é esse, professor? São 5 a 8 slides que vocês vão fazer, preferencialmente com o uso de exemplos do mundo real, casos de startups ou empresas de tecnologia, tá? Para subsidiar o tópico que vocês vão tratar. E aí, durante o nosso encontro síncrono, ou seja, durante a aula do dia 16, que é a próxima segunda-feira, no início da aula eu vou sortear 5 equipes, ok? Então, nós vamos ter aí de 10 a 18 equipes, de 15 a 18 equipes pelo quantitativo de alunos. Não dá para precisar, porque nós temos alunos que já não estão frequentando, né, mas não foram desligados do curso, justamente porque a gente está aguardando a finalização desse semestre letivo, segundo orientações, inclusive, da coordenação do nosso curso. Então, eu vou sortear, tá? 5 equipes, entre 18 equipes formadas, até 18. Cada equipe deve ter, no máximo, 10 alunos. Cada equipe sorteada terá em torno de 8 a 10 minutinhos para apresentar suas conclusões e reflexões críticas. Cada equipe deverá escolher de 1 a 3 membros para realizar a apresentação. Então, um membro só pode fazer a apresentação por toda a equipe? Pode. 2, 3 membros? Pode. Então, é de 1 a 3. Não dá para todos falarem por conta do nosso tempo, né? Mas, pelo menos, de 1 a 3 colaboradores, membros da equipe devem falar. E as apresentações poderão ser feitas, né, compartilhando a tela com PowerPoint, Google Apresentações, Prezi ou o link do Padlet. Então, vocês vão escolher qualquer plataforma para construir a apresentação de vocês. Tá? Eu sugiro essas ferramentas para ficarem visualmente melhores.
E aí, ao final, o docente fará comentários críticos e síntese dos pontos-chave. Ok? Então, aqui, após o encontro, todas as equipes deverão postar suas apresentações no Moodle até às 19 horas. Eu tinha colocado, pessoal, inicialmente até às 23h59, mas observe, por que eu mudei e coloquei esse destaque agora? Porque se nossa aula começará às 19 horas, eu preciso ter todas as apresentações, tá, postadas no Moodle, para que eu possa até sortear as equipes, ok? Então, eu vou criar uma metodologia de sorteio aí, diante dos presentes na próxima aula, e aí eu preciso dessas apresentações já postadas para que eu possa baixar e acompanhar aqui também a apresentação da equipe. Então, antes da aula, vocês devem postar esse material lá no Moodle, tá? O link para postagem está no próprio Moodle, como vocês naturalmente já postam qualquer trabalho, tá? As orientações do Moodle, vocês podem postar esse arquivo em PDF, em PowerPoint, tá? Em qualquer formato aí. Pode ser, eu prefiro até em PDF, postar a apresentação, mas se quiser postar a apresentação original também em PowerPoint, no Google Apresentações, não tem problema. E aí, o que mais? A avaliação será realizada independentemente da equipe ser sorteada ou não, tá? Então, todos os trabalhos postados serão avaliados. Só que tem uma observação importante aqui, olha. As equipes sorteadas que não realizarem a apresentação síncrona durante a aula terão automaticamente as pontuações dos itens C e E zeradas, ou seja, haverá o desconto de 0,7 pontos na nota final obtida pela equipe na atividade. Então, a atividade vale 2 pontos, correto? Como é que nós vamos avaliar? Primeiro, clareza e profundidade conceitual, 0,5. Aplicação dos conceitos da realidade, 0,5. Qualidade visual e organização do material, 0,3. Criatividade e originalidade das abordagens, 0,3. Participação e coesão do grupo, 0,4. Então, se a equipe, eu sorteei lá a equipe de João de Deus, João Maria. A equipe de João Maria não apresentou. Poxa, professor, não fizemos o trabalho, não conseguimos nos comunicar, não vamos apresentar. Então, automaticamente, tá, essa equipe de João Maria, postando o trabalho, já vai ter 0,7 ponto descontado. Então, só vai concorrer a 1,3. Entenderam? Daí a importância de todos prepararem a sua apresentação. Por quê? Apresentou, ótimo, está concorrendo aos 2. Foi sorteado e não apresentou, já tem 0,7 descontado, okay? Que é a avaliação das equipes. E aí, para finalizar, já vou abrir, viu, Rafael, para as dúvidas. Ó. As organizações das equipes, voltando a falar, todos os alunos do curso deverão se organizar em equipes, né, de cerca de 10 membros, cada equipe formada por discentes, preferencialmente no mesmo polo. Mas se quiser de polos distintos, pode também, não tem problema. Quero que vocês se organizem entre si, eu sei que vocês têm outros canais de comunicação para se organizarem, via WhatsApp, via e-mail, né? Marcando reuniões. Eu quero que vocês organizem e me apresentem essa apresentação, esse material em formato de apresentação, com o nome dos membros que foram formados do grupo, tá? Pode ser equipe de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, máximo de 10. Pode menos de 10, mais do que 10, não. E aí as equipes deverão nomear um líder para centralizar a organização e produção dos slides da apresentação. Poderá ser feita por 1 a 3 membros, como eu já comentei. Aqui os materiais de apoio e aqui um próprio roteiro para vocês montarem os slides. Então, notem, eu não quero trabalho escrito em formato de relatório, eu não quero pesquisa escrita, eu não quero nada disso, eu quero uma apresentação, tá? Em slides. E essa apresentação vocês vão postar no Moodle e com base na apresentação é que eu vou, né, corrigir juntamente com a equipe de tutores. Então, tem aqui um roteiro para vocês montarem esses slides, né? Primeiro, título e identificação da equipe, introdução, tema e recorte teórico, falar da teoria comportamental e as contribuições da gestão moderna, destacar aí a cultura em ambiente de tecnologia, falar da gestão de pessoas em contexto de inovação. Aqui eu quero exemplos de startups, empresas de software como Google, Microsoft, tantas outras, empresas menores, casos de empresas de sucesso, startups. Seriam as aplicações práticas ou casos reais, reflexões finais e referências que foram utilizadas. Ok? E aí todas as equipes devem estar prontas para apresentar, mesmo que não sejam sorteadas. Bom, vamos para as dúvidas então. Rafael, está com a mão levantada? Pode dizer. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor disse que no dia 16 vai ser feito a repartição dos grupos, correto? Não, eu já suponho, Rafael, que vocês vão se organizar entre si e montar esses grupos autonomamente. Ah, tá, E as entendi. equipes não.
Então, eu pensei que você tinha dito que no dia 16 você iria fazer o sorteio, mas já era para vir com o trabalho pronto. Aí eu fiquei em dúvida como é que ia fazer o trabalho antes de dividir as equipes. Mas então eu me confundi. Tá bom, beleza, valeu. Isso. Vocês já vão formar as equipes autonomamente, trazer o trabalho prontinho para apresentar na próxima aula. Mais alguém? Dúvida? E aí, gente, só complementando essa dúvida de Rafael, que poderia ter sido a dúvida de vários, né? Aí vocês vão ter que se auto-organizar, tá? Vocês vão ter que encontrar maneiras para se auto-organizarem, montarem as suas equipes, né? Buscarem aí de forma autônoma. Eu já não escalei as equipes justamente para tornar esse processo aí de decisão e de formatação dessas equipes algo já para avaliar dentro do próprio trabalho em si. Viu? E propiciar também para vocês essa união, né, essa inter-relação e tudo mais. Então, ótimo, Zuleide, já montou essa equipe, perfeito. É para montar autonomamente, listar o nome de todo mundo, dividir as tarefas direitinho, se prepararem e virem todos afiados para apresentarem no dia. No dia eu só vou sortear, tá? Com base. No dia a gente faz uma sistemática de sorteio aqui com base. Eu posso pegar a lista de estudantes e aí a gente faz um sorteio com base nos números de estudantes matriculados. Se o estudante estiver presente, junto com a equipe, ele apresenta. Se não, ele já está perdendo ponto, tá? Que são 0,7 pontos dessa atividade, que é o total, vale 2 pontos. A Gisele está perguntando, e se as equipes que não foram sorteadas automaticamente já perder pontos? Não, moça, eu não expliquei. Só perde ponto quem for sorteado e não apresentar, tá? Mas quem não for sorteado vai ter os 2 pontos sendo contados, que vai ser, os 2 pontos serão avaliados com base no trabalho que foi postado. Todas as equipes vão postar o trabalho, tá? Todos. Fez o trabalho? Postei no Moodle. Ótimo. Agora me preparo para ser sorteado. Se eu for sorteado, eu vou ter que falar. Eu me organizo com a minha equipe, caso nossa equipe seja sorteada, quem é que vai apresentar. Se a minha equipe não for sorteada, não tem problema. Eu não perco nem ganho. Aí o professor vai ler o trabalho da apresentação e vai pontuar os 2 pontos. Mas se a minha equipe foi sorteada e não apresentou, eu não quero, estou tímido, não me preparei, não nos preparamos. Aí, mesmo que essa equipe poste no Moodle o trabalho, a apresentação, eu já vou anotar que ela só vai concorrer a 1,3 pontos, porque 0,7 ela já perdeu por não apresentar. Dúvida? Silvio, depois Gilmar. Tem uma pergunta, mas acho que já foi respondida. Teve alguém que perguntou no chat. Esse slide de apresentação é o mesmo que a gente vai postar? Ou posta um trabalho e a apresentação seria outra? Possível, é um único trabalho, tá? É um único trabalho. Você faz a apresentação, vocês irão fazer a pesquisa em equipe, vão montar um slide direitinho, conforme as orientações. Aí esse mesmo slide que você vai postar no Moodle e vai deixar pronto para apresentar. Não quero 2 trabalhos distintos, não. Beleza. É o slide que será apresentado que vocês vão postar no ambiente. Ok, entendido. Beleza? Aí eu não quero relatório escrito, não quero nada detalhado. É uma sala de aula invertida. Eu não faço uma aula com vocês, com os slides apresentados, depois eu disponibilizo. Mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão disponibilizar os slides para mim até às 19 horas no Moodle e vão apresentar. Vão dar aula para a equipe. Aí eu quero uma interação a partir daí. Gilmar e depois Márcio. Boa noite, professor. Deixa uma dúvida. Em questão, se o sorteio sair um aluno que está em uma equipe, ele não estiver no momento, só que ele não foi responsável para poder apresentar, ele perde algum ponto? Não, de forma alguma. A equipe deve ter 1 a 3 representantes para apresentar, tá? E aí aquelas pessoas que apresentarem já abonam toda a equipe, então não tem problema. Então, a equipe de vocês tem 8 membros, né? 2 não estão acompanhando a aula síncrona, coincidiu com o trabalho, um imprevisto, uma viagem, mas 6 estão. Se um dos 6 apresentar, os 8 ganham a nota, não tem problema. Tanto é que eu escalei o quantitativo para apresentar. Viu? Entendi. Aí todo mundo tem que postar também no Moodle, né? Boa pergunta. Nesse caso, eu peço que seja uma apresentação com o nome de todos. Ou melhor, para facilitar a correção por parte dos tutores, cada aluno posta a sua apresentação. Tá? Ok. Obrigado. Cada aluno posta a sua apresentação, é importante, porque se vocês formarem equipes com pessoas, com membros que são de polos distintos, isso pode dar algum problema. Então, cada qual, mesmo repetida, posta a sua apresentação direitinho lá. Ok? Márcia, depois Micael.
Oi, professor, boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. A apresentação, ela vai ser, só a gente vai falar, ou o senhor vai poder dar um feedback durante a apresentação, vai ter algum questionamento, ou a gente só vai ter tempo mesmo de apresentar, de expor ali a ideia do slide e pronto. No roteiro, Márcia, eu destaco que ao final de cada apresentação eu vou fazer alguns comentários e observações, tá? Então, eu posso fazer alguma correção de algum conceito, de alguma ideia que foi apresentada, posso ratificar alguma informação, posso elogiar, posso criticar. Então, a gente vai ficar nessa interação contínua, tá? Mas eu faço observações e faço interações a partir de cada apresentação também. Serão só 5 equipes que nós vamos escolher, correto? Dentre as várias. Então, como o nosso tempo é curto, essa interação também será um time suficiente, digamos assim. Ok, obrigada. Boa noite, professor. Micael, No dia da apresentação das equipes, deverá apenas uma pessoa da equipe sorteada apresentar ou poderá ser mais de um membro da equipe? de 1 a 3 membros, tá, De 1 a Micael? 3 De 1 a 3 membros. Vocês nomeiam de 1 a 3. Pode ser 1, podem ser 2 ou podem ser 3. Ok? Correto. É essa quantidade. Aí uma dica, pessoal, até aproveitando, viu, Micael e demais, toda pergunta é muito pertinente, é importante, mas como vocês estão aí no início do curso de graduação, para muitos é a primeira experiência de graduação, uma dica que eu dou, tá? E o professor, de certa forma, é um pouco de pai também, né? É o que eu sempre falo para o meu filho. Sempre leem as instruções, tá? Leem as instruções e as recomendações, especialmente nesse modelo de educação à distância. Sempre que o professor disponibilizar um roteiro, uma orientação, leia. Se dentro daquele roteiro você ainda obtiver uma dúvida, dentro daquele roteiro, daquele script, você ainda tem alguma dúvida, uma informação que não ficou muito clara, aí você pergunta para o docente. Mas o ponto de partida para tudo nos nossos estudos, especialmente na EAD, é tomar pé das instruções, tá? Então, leia as instruções direitinho. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail para o professor, procura o tutor. Aí tudo isso que eu falei está no roteiro que já está no Moodle há mais de 20 dias, viu? Esse roteiro já está no Moodle desde a nossa primeira aula que ocorreu lá em maio. Esse roteiro já estava disponibilizado lá, tá? Então, voltem a ler o material, em caso de dúvida, entrem no chat que eu abri de dúvidas gerais, podem posicionar lá, ou me mandem e-mail ou entrem em contato com o tutor. Eu também respondo e-mail diariamente, viu? Tem os meus e-mails no slide. Ok? Mais alguém? Alguém está com o login Infotec Macaúbas. Pode falar. Quem é? Boa noite, professor Regis aqui. Na verdade, não é uma dúvida, é só para mobilizar o pessoal do meu polo para a gente começar a criar os grupos, porque o prazo está em cima já e a gente não criou nenhum grupo ainda, tá? Então, galera, vamos aí nos reunir, criar esse grupo para a gente começar a fazer o trabalho. Perfeito, perfeito. Vocês vão precisar de equipes aí no decorrer do curso, né? Como vocês estarem com as equipes bem coesas, se juntem sempre com os bons, viu? Professor, posso falar aqui rapidinho? Claro. Eu coloquei no dia 16, eu vou estar em atividade de trabalho, né? E eu vou aliar junto com a equipe, eu coloquei também para a proposta com o Regis, porque a gente já tem 2 equipes formadas da empresa dele para o estudo de caso e da empresa de Silvio Macaúbas. Aí eu sugeri aí, Regis, a gente já unir as 2 equipes, porque já são 10 pessoas, 5 cada um, entendeu? Aí, se puder, a gente se mobiliza, porque fica mais fácil. Massa. Gostei, viu, Bia? Equipe boa aí. Valeu. Perfeito. Obrigada, professor. Pronto, tá, já está inclusive comunicado, você que colocou aqui no chat. Não tem problema não, se no dia você não puder participar, tem que deixar a equipe bem alinhada direitinho, né? Como uma empresa, na verdade, nem sempre você está presente a todo e qualquer momento na organização, mas as organizações, como eu costumo dizer, na gestão de fala isso, assim, as organizações devem existir e funcionar bem, independentemente das pessoas. Então, você vai estar bem representado, Bia, você vai estar bem representado, Regis, aí, para que vocês deixem tudo alinhadinho, que não tem como não dar errado, sua equipe apresenta, e aí fica tudo bem, tudo certinho. Tá? A gente vai, eu saberei que vocês colaboraram com o trabalho, só não estão na apresentação momentânea, o que é natural. Todo mundo também tem direito à ausência. Então é isso, pessoal. Acho que foi bom nosso bate-papo, né? Sanamos todas as dúvidas. Então, até o dia 16,
tá? Eu vou colocar essa observaçãozinha, até por indicação de vocês, todos os membros da equipe deverão postar o material no Moodle, vai ficar lá no script também, em destaque, tá bom? Nas orientações. E vamos que vamos em frente. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá. Bons estudos.